Telhados. Cobertura é a parte superior da edificação e tem a função de proteger da incidência solar, da chuva e etc. Tipos de cobertura. As coberturas podem ser de superfícies planas e de superfícies curvas. As de superfícies planas são as lajes e os telhados. As lajes podem ser horizontais ou inclinadas. De superfícies curvas podem ser abóbadas, cúpulas e cascas. Aí um exemplo de uma laje horizontal sendo impermeabilizada. Uma foto de uma laje inclinada sendo concretada. Uma foto de um telhado. Um exemplo de uma abóbada. Um exemplo de uma cúpula. E dois exemplos de cascas. Elementos do telhado. A água do telhado. É o plano inclinado do telhado em uma determinada direção. Então nós temos o telhado de uma água. Temos o telhado de duas águas, que são dois planos em duas direções. Aqui em perspectiva, aqui em planta. Telhado de quatro águas, direcionado para quatro direções. Temos também de três águas e outros números de águas possíveis. Linha de cumeira é a parte mais alta de uma das águas do telhado. Aqui no desenho nós temos, em perspectiva, essa linha mais alta aqui, que divide as duas águas laterais dessa parte do telhado, é a cumieira. Aqui nesse telhadinho mais baixo, tem também uma outra cumieira, que divide essas duas outras águas. Aqui na planta, vocês estão vendo aqui a cumieira, dessa parte, e aqui a cumieira dessa outra parte. Espigão é o encontro saliente e em desnível de duas águas. Então, o espigão é essa linha inclinada que é formada pelo encontro de duas águas. Aqui é um espigão, aqui outro espigão, aqui outro espigão, aqui outro e aqui outro. A característica do espigão é quando a água da chuva cai, vai uma parte para um lado, para uma água, uma parte para o outro lado. Rincão, ângulo reentrante e em declive formado pelo encontro de duas águas. Aqui nós temos um rincão. Nós temos uma água caindo nessa direção, outra água nessa outra direção, e elas se encontram aqui numa linha de calha que conduz as águas da chuva para um ponto aqui inferior. Aqui ele está em perspectiva, você visualiza a água caindo nessa direção, água caindo nessa outra direção e ela se juntando aqui nessa calha, indo para um ponto que destina para o solo. Tesoura é uma treliça destinada a suportar a cobertura. Então aqui nesse desenho nós estamos vendo aqui uma tesoura, aqui essa parte aqui é o tirante, né? Aqui a perna da tesoura, o pendural. Então essa parte todinha, essa estrutura aqui abaixo das peças é a tesoura. Nem sempre temos tesouras, tá? Em alguns telhados. Mas aqui é um exemplo de uma tesoura. Aqui nós temos as peças, né? Que nós vamos falar depois o que é a cumieira, essa daqui. Aqui uma teça, aqui um frechal, aqui os caibros, aqui as ripas e as telhas. Peças da tesoura. Nós temos a linha tirante ou tensor, que é essa travessa horizontal. Temos a empena ou perna, no caso a tesoura completa, ela tem duas empenas, uma empena para um lado, uma empena para o outro. Se você tiver meia tesoura, que é de um lado só, então vai ter só uma empena. Tá? Escora, que é essa linha que apoia
a empena, tá, tanto de um lado como do outro. Pendural, o pendural é essa linha vertical que desce até o tirante. Aqui tem a escora, é sempre paralela à perna. O que quer dizer isso? Então aqui tem a perna e aqui tem a escora oposta. Então essa escora oposta é paralela a essa perna aqui. Essa escora aqui é paralela a essa perna oposta. Madeiramento do telhado. Nós temos a cumieira, que é a peça de madeira localizada na parte mais alta da água do telhado. No desenho anterior tem aqui uma cumieira, essa peça de madeira aqui, na parte mais alta do telhado. Frechal, peça de madeira localizada na parte mais baixa da água do telhado. Então nós temos aqui, nesse outro desenho, o frechal. Aqui é uma peça igual à cumieira, só muda a localização. A cumieira está na parte mais alta e o frechal na parte mais baixa. Temos as teças, que são peças intermediárias localizadas entre a cumieira e o frechal. Então aqui, ó, nós temos apenas uma teça entre o frechal e a cumieira, mas poderíamos ter várias teças a depender dessa distância. Temos os caibros, ou ripões, são elementos de madeira que vão sobre as peças e recebem as ripas. Então, os ripões são essas madeiras aqui que estão apoiadas sobre as peças, que é a cumieira, a teça e o frechal. Tá? Então, essa peça que ela é posicionada na direção do caimento da água do telhado, né? Chama-se ripão ou caibro. Temos as ripas, que são perpendiculares aos ripões ou caibros. As ripas são elementos de madeira que vão sobre os ripões e que recebem as telhas. Espaçamentos mais comuns entre as peças de madeira. Nós temos aqui as tesouras, que elas são localizadas em distâncias menores ou igual a 4 metros. As peças, que são a cumieira, as teças e os frechais, que são distanciadas com distâncias menores ou iguais a 2,5 metros. Os ripões, que têm a distância entre eles de meio metro a 60 centímetros. As ripas, que têm a distância entre elas entre 35 centímetros e 40 centímetros, a depender do tipo de telha. As telhas, elas podem ser telhas cerâmicas. As telhas cerâmicas têm como exemplo aqui a canal ou colonial, que é a telha mais comum, comumente usada na nossa região. A telha francesa, que é essa telha aqui mais plana. A telha romana, que tem essa parte da calha e a parte da calha e da capa no mesmo elemento. Temos as telhas de alumínio. Temos as telhas de PVC. Temos as telhas de concreto. As telhas de fibrocimento. Exemplos de definição das águas dos telhados. Então, se você tiver uma área retangular para lançar um telhado, você pode colocar 4 águas, né? Nesse caso aqui foi colocado uma água aqui na direção vindo para baixo, uma água indo para cima, uma água indo para a esquerda, outra para a direita. Poderia ser também 2 águas, sem ter essas águas laterais, com a cumieira vindo até esse menor comprimento aqui, para um lado e para o outro. Ou poderiam ser 3 águas, tendo essa parte triangular apenas de um lado e a cumieira indo até a outra lateral na mesma altura. Se você tiver uma área quadrangular, você pode colocar, né, 4 águas, uma caindo para cada lado. Essa inclinação
da divisão da água lateral para a água dos fundos ou para a água da frente é uma inclinação de 45 graus. Aqui, um exemplo igual ao anterior, aqui de cima, só que de uma medida maior, né? Aqui, se tiver uma área em L, você pode vir com o telhado estilo 4 águas de um lado, estilo 4 águas do outro lado, e quando esses dois telhados se encontrarem, eles vão formar um rincão e vão formar um espigão. Tá? 2 espigões aqui nesse caso e um rincão. Aqui eu tenho uma área maior e uma área menor sendo anexada a essa área maior. Tanto é que a área maior dividida em 4 águas e essa área menor dividida em 2 águas. Quando houver um encontro, essa cumieira vai chegar num ponto em que vai ter que ter um apoio aqui, tipo uma meia tesoura, pode ser colocada aqui para apoiar essa cumieira, vindo lá para cá. Aqui, uma área de forma irregular, pode ser feita com as bissetrizes dos ângulos, e quando essas bissetrizes se encontrarem, eu encontro 2 pontos, e ao unir esses 2 pontos, eu encontro a cumieira. Aqui, uma área maior, dividida em 2 águas, e uma área menor, chegando na área maior, dividida em 2 águas também. Aqui, 2 áreas se interceptando, aqui uma área de intersecção, eu tenho as 2 áreas divididas em 4 águas, e nessa área de intersecção foi criados rincões. Aqui eu tenho um rincão, aqui uma calha horizontal e aqui outro rincão. Inclinação do telhado. É o ângulo que a água do telhado faz com a horizontal. A inclinação do telhado depende do gênero de cobertura e das condições climáticas locais. Então essa inclinação depende se a telha é plana, se a telha é curva, se o clima da região é possível nevar. Então vai depender desses 2 fatores aí. Aqui tem um telhado com inclinação de 10%. O que é esse 10%? É 10 dividido por 100, né? 10 da altura do telhado e 100 do comprimento da água do telhado. Note que a inclinação é tomada a partir de uma água, não das 2 águas, tá? Inclinações usualmente empregadas. Para telhas planas, usualmente emprega-se 1/3 do comprimento da água. Telhas curvas, emprega-se 1/4 a 1/5 do comprimento da água. Chapas metálicas, se emprega 1/5 a 1/10 do comprimento da água. Emendas das peças de tesouras. Então, as peças das tesouras, elas são fixadas através de parafusos e chapas metálicas, geralmente. Aqui a fixação por parafuso de uma perna com tirante. Aqui a fixação de parafuso entre as pernas e o pendural. Aqui a fixação por chapa do pendural com as pernas. Aqui a fixação por chapa entre a perna e o tirante. E aqui a fixação por chapa entre o pendural e as pernas. Aqui a fixação do pendural com tirante por chapa. A fixação do pendural com tirante por chapa e da emenda do tirante com parafusos e chapas. Aqui a fixação do pendural no tirante por chapa e da emenda do tirante por parafusos. E aqui a fixação do pendural com o tirante. Aqui um exemplo de fixação de uma escora com um tirante e uma perna. Aqui eu tenho uma perna, um tirante e uma escora.